viver com ele. Embora Herodes quisesse se matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como um profeta. Veja, o rei não queria tocar em João. E criou a história, como teve José lá atrás, que a mulher deu em cima dele, também teve quem? João. Preste atenção. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela lhe disse. Então ela, esticando-se por sua mãe, disse: é o mesmo caso de José do Egito. Preste atenção que a Bíblia, a gente vai olhando que ele vai se comparando. De mim aqui nenhum prato, de mim aqui me dê um prato, a cabeça de João Batista. Quer dizer, a de José do Egito não deram a cabeça, mas machucaram e prenderam muito. O rei ficou triste, mas por causa do seu juramento, dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordem para que João fosse decapitado na prisão, e a cabeça fosse trazida em um prato e dado ao jovem, que levou a sua mão. Então vieram os discípulos de João levar o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciar isso a Jesus. Gente, a Bíblia você tem que entender. Se você não entendeu o Velho Testamento, você não vai entender o Novo Testamento. A mesma história de João é a mesma história de José do Egito. A mesma historinha. A primeira multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto, a partir ao saberem disso, a multidão vieram das cidades, segundo o povo da terra. Ao descer do barco, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa ir embora, dê você mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga esses pães e esses peixes aqui para mim. Então, gente de Deus, essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês que não conhecem a Bíblia, que nunca ouviram ser lida a Bíblia todinha, vocês estão tendo essa oportunidade. E tendo mandado
que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os os discípulos, estes deram à multidão, e todos comeram e se fartaram. Ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobrou, e os que comeram era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vocês estão vendo quanto Deus multiplica as coisas? Ele multiplica para vocês também, gente, para a gente. Só a gente querer, só acreditar nele. Mas quem é que acredita? Quem é que acredita, Maria? Só está eu, aqui Maria, irmã, Simona, minha esposa, e Nivaldo, e Pedro e Nivaldo. Cadê as meninas? Glória a Deus. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, ao cair da tarde, e lá estava ali só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitando-se pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Andando sobre o quê? O mar. Andando por cima da água. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, e andando sobre as águas. Quer dizer, cadê a fé de Pedro? Cadê a fé de vocês? Cadê a coragem de vocês de fazer o trabalho que eu faço? Cadê a coragem de vocês? Cadê a fé? Ah, não posso vir de noite porque eu tenho medo de ser atacado. Realmente, você não vai ter coragem nunca, porque seu medo vai lhe dominar. Jesus disse: venha, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Quer dizer, Pedro toda a vida foi um homem que não teve o quê? Fé. Nunca acreditou em Jesus. Nunca. E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ao barco, subindo ambos para o barco, e o vento cessou, e o que estava no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente
o Senhor é o Filho de Deus. Depois disso tudo que Jesus fez, foi que eles começaram a acreditar em Jesus. E hoje, quem é que vai acreditar em Deus? Meu Deus, você não vê o Senhor fazer nenhum milagre. Como é que vai acreditar no Senhor? Responda. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisar em toda aquela arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudesse tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam dela ficaram curados. Gente, eu sou muito desacreditado das coisas. Tem muita coisa que eu não quero acreditar mais, porque eu vejo nessa terra, nesse globo terrestre que nós estamos, uma grande desigualdade. Grande. E cada dia crescendo mais. E o povo cada dia deixando de acreditar em Deus. Por quê? O povo deixaram de pregar o Evangelho. O povo deixaram de pregar a palavra de Deus. O povo está pregando o que agora? Louvores e samba dentro das igrejas. Vamos lá. Então alguns fariseus, escribas, vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando come? Jesus, porém, respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus. Olha aí. Transgridem o quê? O que é que vocês estão fazendo, pastores? Transgredindo o mandamento de Deus. Por causa da transgressão de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. Quem maldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: ajuda que você poderia receber de mim, e oferta ao Senhor, esse não precisará mais de honra. Os seus pais e as suas seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo. Chamou como? Hipócritas. É o que eu chamo de vocês. Vocês são os comboios de hipócritas. Vocês não acreditam em Deus. Vocês não acreditam na palavra de Deus. 8. Este povo me honra. Vocês das igrejas, viu? Aguenta a pancada aí, Vocês crentes que andam pinotando dentro da igreja. Este povo me honra com lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Olha aí. Olha aí. E eu vou e me adorar, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha aí. Olha aí, povo. Olha Deus falando aqui, ó. Olha aí, vou repetir. Capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que eles são preceito de humanos. Quer dizer, ele não ensina as coisas de Deus, ensina o que o homem manda ensinar. Convocando a multidão, Jesus disse: escute e entenda, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina pessoas. Olha aí. Olha aí, vocês que estão nas igrejas, gritando, berrando, dizendo que estão com Deus, isso aí é que está contaminando a Deus. Olha o que ele diz: escutem, entretanto, o que contamina pessoas não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina as pessoas. Então aproximou-se dele os discípulos e disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficarão escandalizados? Quantas pessoas ficam escandalizadas do que eu falo? Quantos chamam o pastor de vagabundo, de severão? Porque são mesmo. Pior é que são. São moleques esses padres. Eles não estão pregando o que a Bíblia está escrito. Não estão. Tem vergonha de pregar. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueça os fariseus, são cegos, guias de cegos. Olha, o que é que vocês são aí, crentes? Cegos e guia de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos vão cair no buraco. O que é que vocês estão fazendo aí? O que é que vocês estão fazendo aí? Então, Pedro disse a Jesus: explica-nos esta parábola. Nem Pedro acreditava, está vendo? Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque de coração procede maus pensamentos, homicídios, do coração passa o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultério,
imoralidade, sexo, fundos falsos, testemunhos e blasfema. Sai da onde? Do coração. São estas coisas que contaminam as pessoas, mas o que come sem lavar as mãos não contamina ninguém. Então, esses fariseus hoje que tem aqui na terra, esses hipócritas que estão aí, mentindo para o povo, levando o povo no caminho errado, está errado. Vão pagar o preço. E o preço de Deus é alto. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro, Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquele lado clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha filha, está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe responde palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande embora, pois vê gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ela era uma ovelha perdida da casa de quem? De Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão, dar aos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus inclinou a mulher: que grande fé você tem, quer seja feito como você quer. Desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Quer dizer, gente, muita gente não é curada porque cadê a fé em Deus? A baixinha que veio para aqui, ela não é curada porque ela está duvidando em Deus. E não vai ser nunca. Porque a bênção ela já recebeu. Jogou fora a bênção dela. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muita multidão, trazendo consigo coxo, cego, aleijado, mudo e muitos outros, e deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, e o povo ficaram maravilhados ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam, os cegos via, e a glorificada o Deus de Israel. O Deus de quem? De Israel. Não era para ser Jesus glorificado? Não. É Deus que é para ser glorificado. Não é Jesus. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes.
Então Jesus clamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão destes, gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-lo para casa em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Ele respondeu: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou 7 pães e os peixes, tendo dado graça, os partiu e os deu aos discípulos. Estes distribuíram ao povo. Tudo comeram e se fartearam dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadá. Gente, o que eu observo na Bíblia é uma coisa. Rapaz, eu acho que o maior pecado que esses crentes estão fazendo aí, e esses evangélicos também, padres, católicos, é não pregar o Evangelho de Deus, de Jesus. Porque ele não deixou para a gente pregar. O que foi que ele disse? Vai e prega o meu Evangelho. Ou ele mandou vocês pinotar, pular, silêncio. Ou ele mandou vocês pinotar, pular. Eu fico olhando uma crente que tem aqui na frente da casa, que eu fico fazendo vídeo e observando. Muitos crentes aqui. De dia com as calças mais apertadas, umas saias apertadas, mostrando tudo. Aí de noite para ir para a igreja velha, veste uma saia, racha, varrendo a rua. É bom que a rua aqui é suja mesmo. Aí eu pergunto a vocês. Amanhã, às 9 horas da manhã, e o velho será do centro de Belo Horizonte, sala 3, e ônibus. Aí eu pergunto a vocês, que crentes são esses? A família imutada agradece pelas manifestações de apoio, Isso aqui é passando a notícia solidariedade. de um falecido. O pedido pelo sinal. Nota de falecimento. Os familiares de Márcia de Almeida França, filha do saudoso queridão, morador da quadra A, número 50, Castelo Branco, consternados com o seu falecimento. O corpo está sendo velado no centro de velório do Sapo, sala 3, e onde sai ao féretro amanhã, às 9 horas da manhã, para o cemitério central. Bora lá. O pedido por um sinal. Capítulo 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando-lhe pedir que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Quer dizer, porque eles não acreditaram em quem? Em Jesus. Mas Jesus respondeu: chegando à tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem, hoje teremos
tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Ô geração perversa e adultéria, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Gente, se você olha para o céu, você já está vendo Deus, você já está vendo o sinal de Deus, não precisa mais. Isso eu falo direto aqui. Mas quantos já obedecem? Não é para mim obedecer, é para mim ouvir. Deixando Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: fica atento e tenha cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Quer dizer, Jesus já abriu os olhos ali deles, porque aqueles fermentos não prestavam. Minha gente, meninos, prestem atenção. Não se contaminar. Para não se contaminar. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pães. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não teres pão? É como aqui em casa, fica discutindo pela besteira. Errado, não pode. Se Deus está operando, não pode. Como que tem, agradece a Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele não deixa nós faltar nada. Eu olho não, senão que eu vejo aí todo dia. Vocês ainda não percebem, nem se lembra dos 5 pães para 5.000 homens, de 4 cestos vocês recolheram, nem dos 7 pães para os 4.000 homens, de 4 cestos vocês recolheram? Então, gente, a gente não observa o que Deus faz toda hora. Nós temos que agradecer a Deus do pouco e do mundo, que a gente só recebe o tanto que Deus quer. Como não compreendes que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivesse cuidado e não como um fermento usando pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Gente, presta atenção. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção. Para o que ele está dizendo. Presta atenção, Senhor. Olha aí. Olha o que ele está dizendo. Então, entenderam que Jesus lhe ainda tinha dito que tivesse cuidado, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que é que está acontecendo hoje? É a doutrina das igrejas, que é tudo mentirosa. Você não pode fazer isso, você não pode usar isso, se fizer isso vai para o inferno.
isso é doutrina endemoniada, não é doutrina de Deus. Não, gente. Vocês fazem coisas piores do que isso. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesárea de Filipe, perguntou ao seu discípulo: quem os outros dizem que é filho do homem? Jesus perguntou a eles, e eles com Jesus, filho do homem, filho de Deus, e eles com Jesus 24 horas. E ele respondeu, um dizia que era João Batista, outro dizia que era Elias, outro dizia que era Jeremias, e outro dizia que eram os profetas. Ao que Jesus perguntou: vocês querem dizer quem eu sou? Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Como hoje tem muita gente que não acredita, mas não passou não, está a mesma safadeza. Respondendo Simeão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo aí? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado você, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que me revelaram isso a você, mas o Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ele diz que a igreja é católica. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você liga na terra terá sido ligado no céu. O que você desliga na terra terá de ser desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte, quer dizer, ele profetiza a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, mas não dos anciões, dos príncipes, sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-lhe parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso, de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, sim as dos homens. O que é que vocês são, pastores, padres? Vocês são Satanás. Vocês estão levando, vocês são os tropeços na palavra de Deus. Eu tenho coragem de dizer e de falar, porque vocês
não estão pregando a palavra de Deus correta. Você vê que essa pregação da agora de noite só bate em cima de pastor, de padre. Não é, Maria, que sai da boca de homem. Não é louvores. Tudo isso é mentira. Fariseus, hipócritas. O que é que vocês são, pastores? Padres, bispo, apóstolo. Vocês são fariseus, mentirosos, pregando profecia que não está na Bíblia. Porque vocês têm vergonha de pregar o Evangelho de Deus, né? Está vendo qual é? A palavra, tem muita gente de vocês me investigando, assistindo. Só eu nesses canais estou falando a verdade. Vocês estão de parabéns, Cláudio. Está mandando para milhares e centenas de gente. Eu vi um irmão dizer na farmácia essa semana uma coisa muito interessante. É melhor o senhor estar pregando aqui, diretamente dos canais, que o senhor está atingindo milhares e milhões de pessoas, de que o senhor está pregando dentro de uma igreja velha. E veja que é real. Quantas pessoas estão assistindo? 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aquelas pessoas começam a passar para os outros. Olha a palavra ali sendo pregada. Não é isso, mano? Você que é uma professora. É esse, mano. Tome, olha o que Jesus disse. Tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi o que eu fiz. Deixei tudo. Tudo eu deixei. A seguir a Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perda. Quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontra, existe alguém que não passará pela morte até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Estamos iniciando o falecimento de Presta atenção. filha do saudoso queridão, morador da quadrada, número 50. Presta atenção. Quantas pessoas estão aqui ouvindo a palavra de Deus? Mas aí vem a crítica, vem a discórdia. O povo não tem culpa não, minha gente. Sabe quem tem culpa? Os pregadores. É igual um professor. Maria, você não é professora? Se você não ensinar o que está dentro da palavra, do livro que está ali, seus alunos vão aprender alguma coisa? Hein? Não. É igual na Bíblia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, o irmão Tiago, João, e os levou em particular ao alto monte. E Jesus foi transfigurado. Jesus foi o quê? Vocês sabem que a palavra transfigurado mudou a fisionomia, mudou a pessoa. Diante dele, o seu rosto resplandecia como um sol,
e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Apareceu o quê? Moisés, Elias, falando com quem? Com Jesus. Aí permite vocês novamente. Vou repetir, viu? O Satanás está pulando aí fora de todo tamanho, mandando zoar para não pregar o Evangelho. Mas olha, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, o seu irmão, Tiago, João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com Jesus. Mas Moisés e Elias não eram mortos? E vocês crentes, dizem que quem morreu não volta mais, não fala, está dormindo no braço de Abraão? Fica complicado para você, não fica? Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é eternos, aqui se o Senhor quiser faremos aqui 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Falava ali ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo de uma nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Quem foi que falou? Deus, em quem me agrada, escute o que ele diz. Maria. Tudo isso permitindo vocês. Eu não sei onde foi que esses endemoniados, que são endemoniados, acharam dentro da Bíblia, Maria, tanta mentira. Eu não sei como de sem vergonha, vocês, que pegam uma porra de um paletó velho, de uma gravata velha, bota no pescoço, mentindo, porque a função de vocês, pastores, é mentir. Padre, a gente já sabe que é mentiroso há muito tempo, mas vocês, que dizem que são conhecedor da palavra, que dizem que são conhecedor de Deus, vocês são sem vergonha, desmoralizados. Deus, quando mandou eu falar, é para mim falar, não é para ficar calado, não. Não é para ouvir, Maria, as coisas. A gente está abrindo os olhos de vocês que estão assistindo, e os ouvidos. Pega a Bíblia assim, ó. É a Bíblia, ó, de Maria, que essa Bíblia eu dei a ela. Essa Bíblia aqui é poderosa. Ao ouvir aquela voz, e os discípulos caíram de braço, tomado de grande medo. E Jesus aproximou-se e tocou nele, dizendo: levanta-se, não tenha medo. Agora diga, não dá para eu mais viver ouvindo tanta mentira. Não dá. Eu não aguento mais ouvir mentira de pastor, nem de gentinha, não. Porque eu vou chamar de mentiroso, aí vai dar problema. Vai dar problema, porque eu não vou aguentar mesmo e acabou. Então ele, levantando-se os olhos, e não viram mais ninguém, e não só Jesus.
a vinda de Elias. Capítulo 17, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre dos mortos. Eu dizia na mesma hora, eu não escondia não. Eu não aguento ver essas coisas por esconder. Eu sou logo para dizer a verdade. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que estão os escribas? Dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio e ninguém reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Quer dizer, Elias já veio e fizeram toda a miséria com ele. Certo? Então os discípulos entenderam que eles estavam se referindo a João Batista. A cura de um endemoniado, a cura de um menino, Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões. Olha aí, quem tem convulsões? Espírito de convulsões. E sofre muito, pois muitas vezes cairá no fogo, outras tenta cair na água. Apresentei-os os seus discípulos, mas eles não puderam curar. Será que os homens de pequena fé? Está vendo? Jesus inclinou Jesus inclinou, geração incrédula e perversa. O que é essa geração da gente hoje é o quê? Incrédulas e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino até aqui. Até quando, gente, tem que suportar essa hipocrisia desse povo? Até quando? E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-los? Presta atenção, viu? Jesus respondeu: por causa da pequenas da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que se tiver fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio
só pode sair expulso por meio de oração e de jejum. O que é que eu já fiz muito? Orei e jejuei sem parar. Por isso que eu faço que Deus me usa. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhe disse: Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes os matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Mas os homens não querem pagar imposto, não. E nem devolver o dízimo. Mas Jesus pagou. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das suas dracmas se dirigiu a Pedro e perguntou: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa de Jesus, se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha de quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus filhos ou das suas estranhas? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, filho, então cintos, mas para que não os escandalize, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que ficar. Abre a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Diga amém. Amém. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos no capítulo 18. Gente de Deus, a Bíblia hoje, a palavra de Deus hoje, meteu o pau nos pastores. Só os idiotas que não estão vendo. Meteu o pau. E não foi pouco, não. A palavra de Deus hoje, ela foi puxada para cima dos hipócritas que estão aí. Dos malucos, dos doidos. Mas nós que servimos ao Deus vivo, não temos medo de nada disso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim, na vosso reino, vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre.